Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor, aula 2, sobre o nosso curso de fundos de investimentos imobiliários para iniciantes. Vamos falar hoje de tipos de fundos imobiliários. O essencial, para quem não viu a aula 1, estou colocando ela aqui para vocês, vai ser uma playlist completa desse curso aí, de bem introdutório a fundos de investimentos imobiliários. Estamos na aula 2, diariamente gravando uma aulinha para vocês. Sempre eu tenho que avisar isso para vocês, porque eu posso citar alguns ativos ou tipos de ativos. Não são recomendações de investimentos. E eu sou o Kiko Irano, investidor e criador do canal Dicionário do Investidor. Como eu falei na aula anterior, existem 3 tipos de fundos de investimentos imobiliários. O primeiro deles, fundos imobiliários de tijolos, que são aqueles que investem diretamente em tijolos. Eles podem ser divididos por alguns setores, shoppings, galpões logísticos, escritórios, até de hospitais, como eu citei, tem até fundo imobiliário de cemitério. E o segundo tipo, fundos imobiliários de papéis, que investem em investimentos atrelados ao mercado imobiliário. Esses investimentos são CRIs, LCIs, letras hipotecárias, ou até mesmo cotas de outros fundos de investimentos imobiliários. E o terceiro tipo é os fundos imobiliários de desenvolvimento, que investem em desenvolvimento. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre cada um deles, mas é um pouquinho para vocês entenderem isso, para nas próximas aulas a gente destrinchar cada um desses 3 tipos. Fundos imobiliários de tijolos são os fundos imobiliários que investem em imóveis reais e ganham renda de aluguel ou venda com lucro. Exatamente. Além do aluguel, pode acontecer que às vezes eles vendam algum imóvel e esse imóvel gere lucro para eles. E esse lucro ele é distribuído para os cotistas em forma de proventos. Nos fundos imobiliários de tijolo, o investidor pode, além de ganhar com a renda dos aluguéis, ver o preço das cotas acompanhar a valorização dos imóveis do portfólio do fundo. Quando você compra um fundo imobiliário, é um imóvel. Se é um imóvel, no decorrer do tempo, os imóveis valorizam. Tem gente que fala assim, mas ele persegue a inflação. Não, não quer dizer. Ele segue o ciclo imobiliário. O ciclo imobiliário tem épocas que valoriza muito e tem épocas que valoriza menos. Mas sim, há uma valorização dos imóveis. Você vai ficar recebendo aluguel e sua cota, seu fundo imobiliário vai estar valorizando. Fundos imobiliários de tijolos ou de papéis. Fundos imobiliários de papéis são os fundos. Já os fundos de papéis são aqueles que investem em ativos financeiros do mercado imobiliário. E os fundos que investem em cotas de outros fundos, os fundos de fundos. Os fundos imobiliários de papel, o investidor ganha com o pagamento de juros e não a valorização do principal. Isso que a pessoa tem que entender. Quando a gente fala que investe em tijolos, há uma valorização no decorrer do tempo dos imóveis, do tijolo em si. Mas pode ter até desvalorização, que às vezes um imóvel pode cair o preço. Mas os fundos imobiliários de papel, eles sempre distribuem os juros do investimento. Então vamos dizer, se eles investem R$1 milhão em um determinado ativo, todo mês ele distribui os juros e a amortização financeira, os juros e a correção monetária, que é a inflação. Então, toda vez juros e inflação é distribuído e ele continua com os mesmos R$1 milhão investidos. O terceiro tipo são os fundos imobiliários de desenvolvimento. Os fundos imobiliários de desenvolvimento, que também são conhecidos como fundos de desenvolvimento imobiliário, que aí já fica até melhor vocês entenderem isso. Desenvolvimento imobiliário quer dizer que eles vão desenvolver algo, vão construir algo. Os fundos de desenvolvimento podem oferecer grandes retornos para o investidor devido ao seu modelo de gestão, que inclusive os retornos realmente são maiores, mas os riscos dele também são maiores. Esses fundos de desenvolvimento são mais direcionados para para investidores de perfil mais arrojado, pois o seu risco de investimento é considerado maior quando comparado aos outros FIIs. Basicamente, os fundos de desenvolvimento têm como objetivo investir em projetos imobiliários para obter lucro com a venda ou arrendamento dos imóveis prontos. Esse tipo de fundo é muito semelhante a empresas de construção civil.
Eles investem na compra de terrenos para construir e lucrar com a venda posteriormente. Gente, é basicamente uma construtora. É esse tipo de fundo. Com algumas coisas, algumas vantagens da legislação em relação a imposto de renda. Então acaba valendo bastante a pena esse tipo de investimentos. Mas como falei, em relação aos outros dois tipos, eu considero esse o mais arriscado dos três. Qual é o melhor deles? Gente, não existe o melhor. Não existe, não tem resposta certa, e isso depende muito de pessoa para pessoa. Eu gosto muito de fundos imobiliários de tijolos, gosto de fundos imobiliários de papéis e gosto de fundos imobiliários de desenvolvimento. Já vou dizer mais ou menos como é que eu invisto a minha carteira. Assim, então o ideal mesmo é você entender, você estudante que está aprendendo, entender como funciona, e nós vamos ter as próximas aulas explicando melhor como funciona cada um deles, e ainda vou explicar com exemplos reais de fundos imobiliários que existem na nossa bolsa, que depois que você saber o funcionamento deles, você vai ver aquele que melhor encaixa com o seu perfil de investidor. Não estou falando aquele perfil que você coloca na corretora lá que você responde, mas aquele perfil que realmente você tem. Que aí você sabe, eu estou disposto a ter calma de esperar esse fundo render dinheiro, porque o desenvolvimento o cara tem que investir e demora vender os seus prédios. Aí isso aí, tudo que a gente tem que aprender e encaixar no nosso perfil. Eu vou ajudar vocês a conhecer o perfil de cada um de vocês. Como saber o seu perfil? Apesar de ter esse questionário da corretora, você só vai saber depois que você virar investidor. Depois que você virar investidor, começar a investir, vai ter aqueles tipos de investimentos que te deixam bem à vontade e aqueles tipos de investimentos que te deixam muito preocupado. Com o decorrer do tempo, você vai eliminando esses que te deixam preocupado, eliminando, e você vai melhorando o seu próprio perfil de investidor. Uma carteira básica, como é que tem que ser construída? Você sabe que tem esses três tipos. Então você vai construir essa carteira com esses três tipos. Esse exemplo aqui é o meu exemplo. E esse meu exemplo eu tenho 50% da minha carteira de fundos imobiliários em fundos imobiliários de tijolos, 40% em fundos imobiliários de papel e 10% em fundos imobiliários de desenvolvimento. Tá um erro aí na apresentação escrito tijolo, mas esse 10% é de desenvolvimento, tá certo? Então, o ideal é que você tenha uma carteira diversificada, porque esses 10% de desenvolvimento, se não der rendimento, vou estar recebendo rendimento dos outros. Se a gente tiver uma eventual inflação muito alta, a carteira de papéis vai render muito bem. E assim eu consigo ter uma carteira equilibrada com bons rendimentos para mim. Pessoal, muito obrigado por mais essa aula aí. Espero que tenha atendido vocês. O curso vai ter um total de 12 aulas. A gente está na segunda. Amanhã vamos estar lançando a terceira aula. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.